Nós vamos começar a estudar o assunto de termoquímica. Essa aula vai ser referente à parte mais inicial, com os conceitos mais básicos, para que a gente consiga entender melhor o assunto. Então, a termoquímica em si, ela vai estudar a quantidade de energia térmica que é trocada ou transformada entre um sistema e um meio, durante uma reação. E quando ocorrem reações, a gente tem então tanto a quebra quanto a formação de ligações. E isso vai implicar numa absorção ou liberação de energia. E é essa energia que a gente vai estudar na termoquímica. Os primeiros conceitos que a gente vai ver vão ser esses de sistema, fronteira, vizinhança e universo. O sistema vai ser o nosso principal objeto de estudo, vai ser aquilo em que a gente vai focar quando está estudando. A vizinhança ou meio vai ser tudo aquilo que está ao redor do sistema. E a fronteira ela vai ser uma espécie de delimitação ou barreira que vai separar o sistema e a vizinhança. Quando a gente junta sistema, fronteira e vizinhança, o conjunto desses elementos vai formar o universo. E entendendo esses conceitos, podemos fazer então a classificação dos tipos de sistema, que podem ser aberto, fechado ou isolado. E essa classificação ela vai estar relacionada à fronteira. Em um sistema aberto, não vai haver uma fronteira. Então, vai poder acontecer ali uma troca de massa e de energia. Por exemplo, se tem um copo com água e não tem nada que esteja ali tampando ou fechando esse copo. A água que está ali dentro, o conteúdo desse copo, ele vai estar em contato direto com o meio que está ao redor do copo. Então, pode haver ali uma troca de energia e uma troca de massa, porque não há nada que impeça isso. Já em um sistema fechado, a gente vai ter uma fronteira, mas essa fronteira ela não impede uma troca de energia, só uma troca de massa. Então, por exemplo, em uma garrafa fechada ou um copo com água em que ele está fechado também, tem uma tampa ali, vai ter uma fronteira que vai impedir que o conteúdo que está ali dentro ele esteja em contato direto com o meio que está ao redor. Mas pode haver, por exemplo, uma interferência na temperatura ali dentro e haver uma evaporação da água. A água evapora, né? Então houve uma troca energética ali, uma troca de calor, mas a água ela vai permanecer dentro da garrafa. Essa água que evaporou, ela não sai da garrafa ou não sai do copo, porque ali tem uma barreira impedindo que isso aconteça. Então não há uma troca de massa. Enquanto em um sistema isolado, não há uma troca de massa nem de energia. Então, tem-se uma fronteira também, mas ela impede ainda mais a troca entre o sistema e o meio, como, por exemplo, uma geladeira ou uma garrafa térmica ali com um café dentro. Também é importante que a gente entenda o que é a temperatura e o que é o calor. A temperatura vai ser a medida da energia cinética que está ali no sistema. E a gente sabe que a energia cinética ela está relacionada ao quê? Ao grau de agitação das partículas que estão ali formando aquele sistema. Então, quanto maior for a temperatura, maior a energia cinética, o que quer dizer que maior é o grau de agitação das partículas daquele sistema, já que a energia cinética ela está relacionada ao movimento. E o calor vai ser a energia térmica que é trocada entre dois sistemas. Então, no caso do calor, vai ter-se, por exemplo, um corpo com uma temperatura mais alta e um corpo com uma temperatura mais baixa. E a partir disso ocorre uma transmissão ali de energia térmica entre esses dois corpos, até que se atinja ali um equilíbrio. Então, nessa imagem, a gente tem um exemplo onde um corpo estaria com 600 graus Celsius e o outro estaria com 300 graus Celsius. E aí, a energia térmica ela passa de um corpo para o outro até que se atinja um equilíbrio, onde os dois estariam com 450 graus Celsius. E é a partir daí que a gente tem o princípio zero da termodinâmica, onde dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura, ou seja, a mesma energia cinética média entre suas partículas constituintes. Para representar o calor, normalmente se utiliza duas unidades de medida, que pode ser o joule ou a caloria. O joule ele é aquele que é utilizado pelo Sistema Internacional e ele está muito relacionado com o trabalho, a realização do trabalho. Já a caloria vai ser a quantidade de calor
que é necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de álcool, seja de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, nas questões pode vir, né, pode estar apresentado tanto o joule quanto a caloria, mas é importante a gente saber que 1 kJ seria igual a 1000 joules e 1 quilocaloria seria igual a 1000 calorias, porque às vezes nos exercícios, nas questões, vem representado assim. E a partir daquilo que a gente já viu, a gente consegue entender melhor o que seria a entalpia, que é representado pela letra H, onde ela vai ser o conteúdo de energia que tem em uma determinada substância, em um determinado elemento químico. Porque, assim, eles são compostos por átomos, como a gente já viu, e nesses átomos temos o núcleo. Temos o núcleo e temos a eletrosfera, onde ali vai ser composto por quê? Por prótons, por nêutrons, por elétrons. Então, há forças ali que realizam tanto atração quanto repulsão. Há energia e forças agindo. E é a reunião dessas energias que estão ali associadas que a gente chama de entalpia. Mas, normalmente, a gente não consegue medir exatamente a quantidade exata dessa energia. Então, se mede a variação que tem entre o começo e o final de uma reação química, de um processo químico ou físico. Então, o ΔH ele é igual a H final menos H inicial. E quando a gente vai para uma reação, a gente sabe que o H final, no caso, né, a parte final, são os produtos e a parte inicial são os reagentes. Então, ΔH vai ser igual a H do produto menos H do reagente. E a entalpia em si, ela não vai depender, então, dos estados intermediários que ocorrem durante esse processo químico, porque ela só vai levar em consideração o inicial e o final. E após uma transformação, a entalpia desse sistema ela sempre é alterada. Por quê? Porque eu vou alterar novamente a entalpia final e a entalpia inicial. E a partir disso, a gente vai ter reações que são exotérmicas e reações que são endotérmicas. Nas reações endotérmicas, há uma absorção de calor, enquanto nas reações exotérmicas, há uma liberação de calor. E independente de ser exotérmica ou endotérmica, em uma reação o ΔH ele não pode ser igual a zero. Por quê? Porque se a gente sabe que o ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, se ele é igual a zero, isso quer dizer que não há diferença entre entalpia final e inicial. Se não há diferença, provavelmente a gente tem a mesma substância na parte final e na parte inicial. Então, não ocorreu uma reação e, por isso, o ΔH ele não pode ser igual a zero em uma reação. As primeiras que a gente vai ver são as exotérmicas, onde nas reações exotérmicas ocorre uma liberação de energia térmica. E os reagentes eles vão ser mais energéticos do que os produtos, ou seja, a parte inicial ela tem uma energia maior do que a parte final. E aí, como os reagentes eles têm uma entalpia mais elevada, isso vai fazer com que o ΔH ele seja menor do que zero. Por quê? Porque se a gente colocar um determinado valor, vamos imaginar então que o reagente ele vai ter um valor de 10 de entalpia e o produto vai ter um valor de 5 de entalpia, né? Já que o reagente ele tem que ser maior do que o produto nessas reações. Quando a gente for calcular, a gente vai fazer produto menos reagente, então vai ser 5 menos 10. O valor vai ser igual ao quê? A menos 5. Então, vai ser um valor negativo, um valor menor do que zero, e por isso o ΔH ele tem que ser menor do que zero. Nessas reações, a energia então vai ser liberada pelo sistema e vai em direção ali ao meio, à vizinhança. E a partir disso, a gente tem aqui do lado as três principais formas de representação em equações. Em todas elas, a gente tem a mesma reação, né, que é o hidrogênio e o oxigênio reagindo para dar origem ali à água. Na primeira equação, na parte do produto, além da água, a gente também vai ter ali mais 68,3 quilocalorias, que é ali representando a quantidade de energia que foi liberada pelos reagentes. Então, nessa primeira equação, a gente vê que a energia ela fica de forma positiva na parte do produto.
Se essa energia ela for passar então a ser representada na parte dos reagentes, né, ela vai para a parte antes da seta, essa troca ali de local na reação vai fazer com que haja uma mudança no sinal e passe a ser representada de maneira negativa, que é a segunda equação que a gente tem, onde a energia está representada na parte dos reagentes e aí ela vem de maneira negativa. E na terceira equação, a gente tem essa variação de entalpia sendo representada mais à parte. Então, temos o hidrogênio reagindo com o oxigênio, dando origem à água, e logo em seguida vem o ΔH, né, que é a variação de entalpia, que seria menos 68,3 quilocalorias. Lembrando que está sendo representada de maneira negativa, porque o reagente ele tem uma entalpia maior do que o produto. Então, quando você vai calcular, a quantidade fica com o sinal negativo. Quando vamos representar, então, de maneira gráfica, a gente tem esse primeiro gráfico, onde tem a seta verdinha, que é uma representação mais geral. No eixo X, estamos vendo, então, a energia, e no eixo Y está sendo representado o caminho da reação. Inicialmente, então, se representa o reagente e depois o produto, né, já que é assim que acontece a reação. Então, a gente percebe que os reagentes eles vão estar num patamar mais acima no eixo X, né, na energia. Por quê? Porque o reagente ele vai ter uma entalpia maior do que o produto. Então, o reagente ele vai estar ali em um patamar mais acima e o produto vai estar em um patamar mais abaixo na questão energética. E a seta nesses gráficos ela vai sempre apontar em direção ao produto. Como no caso das reações exotérmicas, o produto vai ter uma entalpia menor, então essa seta vai estar sempre apontada para baixo, que é o que a gente também consegue ver nesse exemplo, em que um mol de carbono no estado sólido, a gente sabe que está no estado sólido porque tem o S entre parênteses, está reagindo com 1 mol de gás oxigênio, que a gente sabe que está no estado gasoso porque tem o G ali entre parênteses, dando origem a 1 mol de gás carbônico. E aí, a gente tem então essa variação de entalpia que vai ser de 393,34, que está representada de maneira negativa por ser uma reação exotérmica. Então, quando a gente olha para o gráfico, percebemos então que inicialmente temos os reagentes ali na parte mais elevada, que seria o carbono e o oxigênio, e temos então o produto ali na parte mais baixa, que seria o gás carbônico, e a seta apontada para baixo. Enquanto isso, nas reações endotérmicas, são reações em que vai ocorrer a absorção de energia térmica, a absorção de calor. E os reagentes eles vão ser menos energéticos do que os produtos. Então, a parte inicial ela vai ser menos energética do que a parte final. E a partir disso, eu vou ter um ΔH que vai ser maior do que zero. Eu vou ter um ΔH positivo. Por quê? Porque se eu pensar que o meu produto teria uma entalpia de 10 e o meu reagente teria uma entalpia de 5, quando eu for fazer 10 menos 5, eu vou dar um resultado positivo, que vai ser 5. Por isso, o ΔH vai ser maior do que zero. E nesse caso, vai ocorrer então uma transferência de calor, uma transferência de energia do meio, que está ao redor, para dentro do sistema. E a partir disso eu posso ter as 3 representações, né, de equação, da mesma maneira que eu tenho nas reações exotérmicas. Nessa primeira equação, a gente está vendo então a parte dos reagentes já com a energia e ali depois da seta dando origem ao produto. Então, no caso das reações endotérmicas, vai ser necessário esse fornecimento de energia, vai ser necessário esse calor para que a reação ocorra. Então, temos o hidrogênio juntamente com o iodo, que vai precisar do fornecimento dessa energia, que seria 12,4 quilocalorias, para que ocorra a reação e se dê origem ao produto. Na segunda equação, a gente vê novamente a inversão do local onde essa energia está sendo representada, onde ela passa a ser representada na parte do produto, né, na parte depois da seta. Então, como tem essa mudança na localização, ocorre uma inversão do sinal e a energia fica na parte dos produtos de forma negativa. Já na terceira equação, a gente tem então a variação de entalpia sendo representada ali a parte com um sinal positivo, né, de mais 12,4 quilocalorias, pelo motivo da entalpia do reagente ser menor do que a entalpia do produto.
No caso das representações em diagrama, esse primeiro que a gente está vendo aqui, conseguimos então perceber que o reagente ele vai ficar num patamar mais abaixo na questão energética, enquanto o produto ele vai ficar num patamar mais acima, justamente porque o reagente vai ter uma entalpia menor do que o produto. Como a seta ela vai estar sempre apontando em direção ao produto, a gente vai ter uma seta apontando para cima no caso dos gráficos das reações endotérmicas. Então, se utilizando o exemplo em que 1 mol de carbonato de cálcio no estado sólido vai se decompor em 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de gás carbônico, isso tudo vai acontecer enquanto há uma absorção de 178 kJ de energia, que está aí representado de maneira positiva porque é esse processo de absorção. E quando a gente olha para o gráfico dessa reação, percebemos então que o carbonato de cálcio, que vai ser a parte dos reagentes, está ali no patamar mais baixo, enquanto que a parte dos produtos fica ali mais elevado, fazendo com que a seta seja apontada para cima. Tanto no caso de reações endotérmicas quanto reações exotérmicas, a gente tem determinadas sensações quando elas acontecem próximo do nosso corpo. Então, como são essas sensações? No caso das reações endotérmicas, a gente sente uma sensação de resfriamento. Então, ocorre, por exemplo, quando colocamos álcool sobre a pele. O álcool ele vai absorver o calor da nossa pele para que ele evapore. E aí a gente tem essa sensação de resfriamento. Enquanto em uma reação exotérmica, como por exemplo uma reação de combustão, a gente está próxima de uma fogueira. Aquela fogueira ali, aquela reação, ela está liberando calor e isso vai nos dar uma sensação de aquecimento. A questão das reações endotérmicas e exotérmicas também podem ser explicadas na parte da variação de energia térmica em processos físicos. Então, em um processo endotérmico, vai ocorrer uma diminuição da intensidade das interações coesivas entre as partículas. Como assim? Quando a gente tem uma reação endotérmica, a gente sabe que o produto ele vai ter uma maior energia do que o reagente. Então, a gente está partindo de um reagente que ele tem menos energia, ou seja, é um reagente mais estável, né, já que tem uma menor energia, para um produto que tem mais energia, ou seja, ele é menos estável. Está partindo de um mais estável para um menos estável. E isso acontece porque há uma diminuição na intensidade das interações coesivas entre as partículas que estão ali formando esse sistema. E isso vai implicar em quê? Isso vai implicar em um aumento da energia potencial do sistema. Por quê? Porque sempre que a gente tem a quebra de ligações, a ruptura de ligações químicas ou de interações intermoleculares, ocorre então um aumento da energia potencial. Onde a energia potencial ela vai ser justamente aquela energia que ela é armazenada em um sistema e tem a capacidade de se transformar em energia cinética. Sendo a energia cinética, né, aquela que está associada ao movimento. Então, conforme o corpo ele perde energia potencial, ele ganha energia cinética e vice-versa. Então, se na minha reação endotérmica eu tenho um aumento da energia potencial do sistema, consequentemente vai haver uma diminuição da energia cinética média daquelas partículas. E como a energia cinética ela está relacionada à temperatura, vai haver uma diminuição da temperatura nesse processo endotérmico. Já quando a gente fala de um processo exotérmico, ocorre um aumento na intensidade das interações coesivas entre as partículas. E aí a gente parte do mesmo princípio. Se a gente sabe que em uma reação exotérmica eu vou ter um produto que vai ter uma energia menor do que o meu reagente, né? Então eu tenho um reagente mais energético, ou seja, menos estável, para um produto menos energético, né? Que é um produto mais estável. Então, eu estou partindo de um menos estável para um mais estável, e isso ocorre devido ao aumento nessa intensidade de interações que está tendo ali entre as partículas. Com isso, vai haver então uma diminuição na energia potencial desse sistema.
E isso vai implicar em um aumento da energia cinética e, portanto, um aumento da temperatura que tem ali. Então, além de tudo que a gente falou até agora, existem também alguns fatores que eles vão interferir no valor da variação de entalpia. O primeiro desses fatores vai ser a temperatura, porque a entalpia ela vai ser a variação, essa variação energética, né? Enquanto que a temperatura ela está relacionada à energia cinética. E aí a quantidade de calor que é necessário para elevar a temperatura dos produtos é diferente do calor que é necessário para elevar a temperatura dos reagentes. Então, a temperatura de cada um deles vai interferir então na entalpia. Enquanto que a pressão ela só vai influenciar no valor de ΔH se o sistema for gasoso, então ela não interfere muito. Mas a quantidade de reagente e produto interfere bastante, já que a energia química está muito associada às ligações químicas, né? A quebra e a formação de ligações. Então, dobrando-se a quantidade de reagentes, dobra-se o número de ligações. E, consequentemente, também se dobra o conteúdo energético, como a gente tem nesse exemplo em que ocorre a formação da água. Quando se tem um mol do hidrogênio juntamente com meio mol do oxigênio, formando ali um mol de água, a gente tem uma variação de entalpia de menos 285,5 kJ. Mas quando dobramos essa quantidade, dobra-se também a variação de entalpia, passando a menos 571 kJ. O estado físico dos reagentes e dos produtos também vai ser muito relevante, porque os processos físicos de mudança de estado eles vão consumir ou vão liberar energia. Então, se troca a fase de agregação de um reagente ou de um produto, vai ter também uma mudança no valor do ΔH dessa reação. Então, quando se passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, são processos em que a quantidade de energia está aumentando, então são processos endotérmicos. Já no contrário, quando se passa do estado de gasoso para líquido e de líquido para sólido, são processos em que a quantidade de energia está diminuindo, então eles vão ser exotérmicos. Nesse sentido, a entalpia do estado gasoso ela vai ser a maior se a gente comparar com os outros dois, né? Então, a entalpia do gasoso é maior, logo em seguida vem a do líquido e depois vem a do estado sólido. A presença de solvente também vai interferir, porque quando ocorre um processo de dissolução, tem ali uma liberação ou uma absorção de energia na forma de calor, porque vai estar interferindo nas ligações. E a forma alotrópica vai ser justamente relacionado àquelas substâncias, né, que elas existem em mais de uma forma na natureza. E o exemplo que a gente trouxe aí foi do carbono, que pode estar na forma de grafite ou na forma de diamante. É a mesma substância, mas ela pode se apresentar de maneiras diferentes. E essas diferentes maneiras em que ela se apresenta, né, que a gente chama de alótopos, elas têm uma estabilidade diferente. Então, ela pode ser mais estável, no caso menos energética, ou pode ser mais instável, né? No caso mais energética. Então, terminando a parte do assunto, a gente vai começar agora a responder às questões. Na questão 1, a gente tem assim no enunciado. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, letra A, é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. B, é um processo endotérmico e retira calor do corpo. C, é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. Ou D, é um processo exotérmico e retira calor do corpo. Então, se prestarmos atenção no enunciado, a gente vai ver que tem uma parte que ele diz: sente-se uma sensação de frio. Quando a gente falou da questão da sensibilidade, que reação ela traz essa sensação de resfriamento? Uma reação endotérmica. E ele também fala no enunciado da evaporação da água, que também é um processo endotérmico. Então, na letra A vai estar errado, porque apesar de ser um processo endotérmico, ele está dizendo que cede calor ao corpo.
E no processo endotérmico não se cede calor, né? Se absorve calor. A letra B vai ser a correta, porque diz que é um processo endotérmico que está sendo feita a retirada de calor do corpo. Já a letra C, ela diz que é um processo exotérmico e cede calor, por isso está errado. Enquanto na B, na letra D, a parte que está errada é que diz que é um processo exotérmico. Na questão 2, o enunciado diz assim: ao se preparar uma solução aquosa concentrada de sal de cozinha, NaCl, observou-se durante a dissolução um resfriamento do sistema. Considerando-se a situação descrita e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a dissolução do NaCl aumenta a energia cinética média das moléculas da água. B. A quantidade de NaCl dissolvida determina o grau de resfriamento do sistema. C. A quebra do retículo cristalino do NaCl é um processo exotérmico. D. A solução transfere energia na forma de calor para a vizinhança. Então, novamente, prestando atenção no enunciado, a gente consegue ver que ele fala da parte de resfriamento do sistema. E esse resfriamento está associado a que tipo de reação? Uma reação endotérmica. Então, na letra A, ele diz que ocorre um aumento da energia cinética média das moléculas. Mas nós vimos que numa reação endotérmica ocorre uma redução da energia cinética porque há um aumento da energia potencial. Então, a letra A está errada. A letra B vai ser a alternativa correta, porque ele diz que a quantidade de NaCl dissolvido vai determinar o grau de resfriamento do sistema. E realmente vai. Por quê? Porque o calor está sendo utilizado ali para quebrar as ligações iônicas que tem entre o NaCl. Então, quanto mais NaCl eu tiver, mais calor eu vou precisar para quebrar essas ligações iônicas. Isso vai implicar em um maior grau de resfriamento desse sistema. Então, a questão da quantidade de NaCl está diretamente envolvido com o resfriamento do sistema. Na letra C, ela está errada porque afirma que é um processo exotérmico, e a gente já viu que é um processo endotérmico. Enquanto que na letra D, está errada porque ele afirma que a solução transfere energia na forma de calor. E ela não transfere energia, né? Ela ocorre, na verdade, uma absorção ali da energia, já que é um processo endotérmico. Questão 3. A 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, 1 mol de nitrogênio gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso produz monóxido de nitrogênio gasoso com absorção de 22 quilocalorias do produto obtido. O diagrama que representa corretamente essa informação é. Então, nesse caso, a gente consegue ver que ele afirma que há uma absorção de 22 quilocalorias. Se há uma absorção ali de energia, isso quer dizer que é uma reação endotérmica. E numa reação endotérmica, nós vimos que a seta do diagrama ela vai estar apontada para cima. Por quê? Porque eu vou ter que o meu produto ele tem uma entalpia maior do que o reagente. Então, ele vai estar ali mais acima, enquanto que o reagente vai estar mais abaixo. Como a seta está apontando em direção ao produto, eu vou ter uma seta apontando ali para a parte de cima. Então, só poderia ser a letra A ou a letra B. Mas não poderia ser a letra B, porque no caso da letra B, ela representa o nitrogênio e o oxigênio na parte mais elevada do gráfico, enquanto que o nitrogênio e o oxigênio eles são os reagentes. Como eu tenho uma reação endotérmica, os meus reagentes eles não vão ter uma maior energia do que o meu produto, vai ser o inverso. Vai ter que ser a letra A, por quê? Porque na letra A eu tenho que o meu produto, que é o monóxido de nitrogênio gasoso, né, que é o NO, ele está ali no patamar mais elevado, está sendo representado que tem uma energia maior do que os meus reagentes. Questão 4. Os conceitos de calor e temperatura são fundamentais no estudo da termoquímica. No entanto, há ainda muita confusão sobre eles quando são usados na linguagem cotidiana. Os itens que se seguem procuram relacionar esses conceitos e suas aplicações. Então, vamos analisar cada afirmativa, né, já que são afirmativas mais longas, para não demorar tanto. 1.
A queimadura causada por 10 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius é muito mais grave do que a ocasionada pela mesma quantidade de água, também a 100 graus Celsius, visto que, na mudança de estado de vapor para líquido, há liberação de grande quantidade de energia térmica. Essa afirmação é falsa porque, para a evaporação da água, ocorre uma absorção de calor, não uma liberação. Então, é um processo endotérmico. Nesse processo endotérmico, tem então essa absorção dessa energia, desse calor. Para que ocorresse uma liberação, teria que ser um processo exotérmico, como, por exemplo, a combustão. Já na segunda afirmativa, ele fala assim: a sensação de frio que temos ao pegar a maçaneta de metal de uma porta, ela está relacionada ao fato de o metal ser um bom condutor de calor. Então, nossa pele perde calor para a maçaneta. Está certo, porque, novamente, nós temos aí uma sensação de resfriamento que está relacionado a uma reação endotérmica, né? E aí, o metal em si, ele está ali absorvendo o calor do nosso corpo nessa reação endotérmica. Na afirmativa 3, ele diz assim: quando um objeto ganha ou perde calor, sua temperatura se altera, porém é plenamente possível que a temperatura desse objeto seja alterada sem o envolvimento de calor. Essa afirmativa ela também está certa, porque para um corpo ele pode alterar sua temperatura sem a atuação de um outro corpo, existindo apenas, por exemplo, uma alternância na velocidade das partículas. Enquanto que na alternativa 4, disse assim: no inverno, usamos de preferência roupas de lã de cores escuras, porque, em virtude da composição química desta, há uma constante troca de calor entre a lã e o corpo da pessoa. Essa alternativa está falsa, porque a lã, na verdade, ela age como um isolante térmico. Até porque, se houvesse essa constante troca de calor entre a lã e o corpo, a gente não utilizaria esse material em roupas durante o inverno. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, onde diz que as questões 2 e 3 estão certas. Na questão 5, o enunciado fala assim: além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, um copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada e logo em seguida vem as alternativas. Então, para a gente responder essa questão, é importante a gente compreender o que acontece com essa energia solar. Então, quando a energia solar ela incide, como o plástico é transparente, né, ela consegue ali passar e vai chegar na água, fazendo com que haja um aquecimento dessa água. Com esse aquecimento ocorre uma evaporação da água. Como a água evapora, é um processo em que ela vai do estado líquido para o estado de vapor. Então, é um processo de mudança física da água, um processo de transformação física, que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E isso, então, é um processo físico de separação, porque a água ela vai evaporar, né? E o NaCl ele vai permanecer ali no fundo. Então, nesse processo, a energia solar ela foi usada para que ocorra a evaporação da água. E quando a água ela chega ali na parte de cima do plástico, que ela entra em contato com o plástico transparente, ela condensa e volta ao estado líquido. Se é um processo de condensação, ela vai passar de um estado de maior energia, que é o estado gasoso, para um de menor energia, que é o estado líquido. Então, ela vai ceder parte dessa energia, né? Vai liberar parte dessa energia para o plástico. E do plástico, essa energia vai passar, então, ao ambiente. Então, a energia inicial que veio do Sol, ela vai para o ambiente através do plástico. Então, agora a gente vai ler as alternativas. Na letra A, diz assim: fica retida na água doce que cai no copo, tornando-o assim altamente energizada. Então, a gente já viu que essa energia ela não fica retida na água. B.
fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce. Novamente, essa energia não fica contida na forma de energia potencial gravitacional na água. C. É usada para provocar a reação química que transforma a água salgada em água doce. Essa reação ela não é uma reação química, ela é uma reação física, em que a gente tem a transformação ali da água da parte líquida para a parte gasosa. D. É cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação de vapor. A alternativa certa ela vai ser, novamente, a letra D, porque justamente ocorre essa mudança no estado físico da água e aí essa energia que é liberada ela passa para o plástico para poder ir para o ambiente. E letra E é reemitida como calor para fora do tanque no processo de evaporação da água salgada. Né? Não tem esse processo de evaporação aí da água salgada. A alternativa certa é a letra D. Então, gente, a aula de Termoquímica 1 ela termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem o assunto, tenham entendido bem as questões. E se tiver ficado qualquer dúvida, eu espero que vocês possam falar comigo ou falar com os monitores para que possam entender melhor o assunto. Muito obrigada!